Olá, sou o professor Helder Raimundo, professor de História, pedagogo e escritor. Mas, parafraseando Jorge Luiz Borges, sou sobretudo um leitor. Eu tenho um canal no YouTube, esse canal, aliás, e que de vez em quando eu posto sobre minhas leituras. Recentemente, voltando a gravar em 2022, retomei a planilha sobre Fyodor Dostoiévski, iniciando com a perspectiva do crítico literário norte-americano Joseph Frank, que escreveu uma biografia gigantesca que se chamou Dostoiévski, um escritor em seu tempo. Eu já comentei em 5 vídeos ou 4 vídeos anteriores os 3 primeiros volumes dessa imensa biografia, e neste vídeo agora comentarei a 4ª parte, que se chama Os Anos Milagrosos e vão de 1865 a 1871. Gente, o meu canal ele é bem organizado e eu uso um método bastante ortodoxo para apresentar. Então, se você está na 4ª parte, vá lá na planilha, na playlist, perdão, volte à playlist, assista na ordem para que você possa entender. É um canal que eu não privilegiei a questão da apresentação, eu não faço nenhuma edição de vídeo, não sou youtuber, né? Apesar de eu usar YouTube para postar minhas leituras e comentários, eu não sou um youtuber, eu quero apenas fornecer um pouco daquilo que eu leio e de alguma maneira promover uma discussão e difundir o conhecimento de alguma forma. Então volte lá no canal, veja a playlist sobre Dostoiévski, assista na sequência. Todos os meus vídeos estão na sequência. Se você quer entender um pouco mais de Dostoiévski também, quer entender sobre a continuidade de sua obra, escrevi e publiquei nesse ano de 2022 o meu primeiro livro sobre o autor, que é Pecadores, Exercícios de Admiração em Dostoiévski. Tem tanto no e-book como na versão impressa. É um livro que eu fiz uma pesquisa gigantesca para poder escrever e que descreve toda a biografia do autor e faz uma relação bacana com seus principais personagens. Sem mais delongas, que vocês querem é saber do livro do Frank. Vamos lá, 4ª parte, Os Anos Milagrosos. Todas as vezes que Dostoiévski fora para o exterior, correr a tentar a sorte nas mesas de roleta. Bom, aqui já virou corriqueiro. Dostoiévski é sinônimo de alguém viciado em jogo. Turgenev emprestou dinheiro para ele, e aí é uma discussão entre os biógrafos. Será que Dostoiévski pagou Turgenev? Será que não pagou? O fato é que o nosso querido escritor evitava encontrar com Turgenev. Provavelmente tenha ficado alguma dívida pela trás ali. Continuando. Quando o padre Zosima, mentor de Alyosha Karamazov, estou falando de os irmãos Karamazov agora, diz ao jovem noviço para sair do mosteiro e testar seu cristianismo no tumulto da vida cotidiana, ele está sendo instruído a seguir um dos ensinamentos do padre Ianichev. Aqui é aquele romance que o Dostoiévski ia escrever, que eu comentei no vídeo anterior, que era a vida de um grande pecador, e que foi o meu impulso para que eu pudesse escrever meu livro. Ou seja, será que a fé cristã do Alyosha, personagem principal de Os Irmãos Karamazov, será que ela permaneceria igual longe do mosteiro? Porque uma coisa é você ter fé trancafiado do mundo, e no dia a dia, no corpo a corpo com as pessoas, é o que o Dostoiévski queria trabalhar. É uma crítica também ao que eu já falei várias vezes para vocês. É uma crítica a essa ideia de pensar o mundo longe das pessoas. Eu amo as crianças da África, mas na minha rua elas passam fome. É essa ideia aqui que o Dostoiévski está trazendo na sua obra máxima, que é Os Irmãos Karamazov. Dostoiévski escreveu para Katkov, que é o editor ali do Mensageiro Russo, pedindo adiantamento e mandando um esboço do que viria a ser Crime e Castigo. Aí o Dostoiévski sobre Crime e Castigo é o relato psicológico de um crime. Percebe o que ele está dizendo aqui? Dostoiévski sobre Crime e Castigo é um relato psicológico de um crime. Quem leu Crime e Castigo, de 1866, você passa metade do romance na cabeça de Raskolnikov, sem entender se ele está variando, se ele está tendo alucinações. E você mergulha com ele nessas questões, né? Se Deus está morto, tudo me é permitido. Eu não vou antecipar aqui, mas eu vou esmiuçar esse romance com vocês parte por parte quando eu for comentá-lo.
cai sob a influência de ideias estranhas, que é o Raskolnikov, inacabadas, flutuantes, decide sair de sua repugnante condição de um só golpe. Decidiu matar uma velha, que é a Aliona Ivanovna, e a Lisavieta Ivanovna também, que empresta dinheiros a juros. A velha estúpida e doente, gananciosa, cobra uma taxa de juros tão alta quanto um judeu. Ele está descrevendo aqui, ele mandou esse trecho para o Katkov. Olha, vou escrever um romance chamado Crime e Castigo, de um pobre advogado sem condição, estudante de direito, na verdade, e que resolve que não é justo ele, o intelectual, sofrer, enquanto a outra pessoa lá que não era útil para a sociedade tinha condições. Esse é um problema que o Dostoiévski via na sociedade. Por que ele via? Porque ele olhava alguns jovens russos atacando o cesarismo, mas eram jovens que eram grandes apenas nas ideias, na própria cabeça. Sabe aquela pessoa que ela cisma que tem grandeza, mas ela não tem nenhuma ação grande? Ela cisma em mudar o mundo, mas ela não muda o próprio quarto? Eu estou incorporando aqui o Dostoiévski, tá, gente? Não estou colocando as minhas posições. Não vem ao caso eu colocar minhas posições. Então, Dostoiévski está dizendo isso. Essas ideias, o que nós chamamos de essas ideias, você pode entender como uma noção genérica de socialismo. O socialismo da época, será que esse socialismo inacabado, ainda incerto, na cabeça de jovens, de pessoas ainda que não experimentaram a própria vida, que não experimentaram a dor da existência, será que vai promover algo grandioso, uma sociedade melhor, ou vai levar ao mesmo que aconteceu com o nosso Raskolnikov de Crime e Castigo, que ele se acha grande em excesso, se acha poderoso, se acha o Napoleão, divide o mundo entre ordinários e extraordinários, e aí resolve que, por ser extraordinário, se Deus está morto, tudo é permitido, vou lá e assassino uma usurária, pego o dinheiro e me viro. E aí ele é afetado pela crise de consciência. São essas questões que estão no romance Crime e Castigo, que eu não quero dar mais interpretação, porque eu vou passar por toda a obra do autor e, enfim, não quero dar spoiler para ninguém. Enfim, sobre o Crime e Castigo. O talento literário de Dostoiévski para envolver o leitor em um relato que não seguia uma linha cronológica e que conduzia a uma completa alucinação junto com o Raskolnikov, que eu falei para vocês, de modo a não saber o que era realidade ou devaneio. É isso. Se você ler Crime e Castigo, foi o meu primeiro romance do autor. Então me arrebatou de tal maneira, cara, eu não estou entendendo esse negócio? O que está acontecendo que eu não estou entendendo? Então a primeira leitura que eu fiz, eu não sabia se eu me perdia na leitura ou se é o autor que te puxava para aquele devaneio de não compreender a sequência. Vamos falar mais um pouquinho de Crime e Castigo aqui, antes de eu passar para as partes posteriores. Raskolnikov vem do verbo... Nossa, a minha pronúncia é ridícula. Raskolnik, que significa dissidente. Então, o nome Rodion Romanovich Raskolnikov não é uma escolha à toa. Ele está dizendo que Raskol, verbo Raskol, significa dissidente, cindido. Alguém que não é adepto dos valores da época. Um exemplo aqui a título de Brasil. Um Raskol no Brasil seria alguém que não valoriza nenhum valor que os brasileiros têm como absolutos. É alguém que vive sem regras. Ou, em outras palavras, um nihilista no sentido não nietzschiano. Foi criado, então aqui, Raskol foi criado para exemplificar todos os riscos potencialmente perigosos contidos no ideal socialistas. Aí, traços morais, psicológicos. Acho que vocês que estão comigo aqui nesses vídeos todos já tiveram uma noção do que significa o Raskolnikov. Uma morte sem vidas em troca, reflexão de Raskolnikov ao receber a carta de sua mãe. Aí fala do artigo que ele escreveu, classificando o mundo entre extraordinário e ordinário. Vale uma menção rapidamente aqui. Para Raskolnikov, existem pessoas que estão para obedecer às regras. Por exemplo, as mais fracas, aquelas que não têm a genialidade. Essas têm que obedecer às regras, seguir a lei, seguir tudo certinho. E existem outras que não obedecem à regra. Elas vivem para violar regras. E o exemplo que ele dá é o exemplo histórico usado por Tolstói, que é o Napoleão. Ele diz assim:
Quando que o Napoleão resolveu manter uma regra contra seus interesses? O Napoleão ele perdia centenas, milhares de homens sem se importar, desde que seu objetivo fosse alcançado. Então o Raskolnikov se coloca nessa condição de ser Napoleão. Se eu atingir o meu objetivo, pouco importa quem eu tenha que matar, pouco importa o que eu tenho que fazer. Esse foi o raciocínio teórico do Raskolnikov. Quando ele mata a Liona Ivanovna, que é a usurária, que o explorava, que pegava o pouco de condição que ele tinha, aí chega a irmã Lisavieta, que não tem nada a ver com a história, mas a irmã chega, encontra o corpo da Aliona ali no chão, estendido com a machadada. O Raskolnikov não pensa duas vezes. Quem matou a Aliona pode muito bem matar a Lisavieta para esconder o crime. Então ele mata a Lisavieta sem ter intenção, mas acaba matando e foge. E a partir de então passa a ser perseguido por questões psicológicas, por arrependimento. Ele esconde o produto do roubo embaixo de uma pedra, ele nunca vai usar aquele produto. Ou seja, a questão do Dostoiévski era: será que a pessoa não está se vendo muito grande apenas mentalmente, enquanto na ação prática ela se revela pusilânime e ainda está vinculada a certos valores morais? Será que tudo é válido? São essas questões que estão no conflito do personagem ideia Raskolnikov, que no fim é uma antecipação do que viria a ser o grande personagem Ivan Karamazov. Todas essas questões do crime e castigo também, inclusive o próprio Raskolnikov e a Sônia, todos estão no meu livro Pecadores. Estou fazendo aqui o meu merchan de quando em quando, né? Mas enfim, leiam lá a sinopse que está disponível no canal ali, eu acho que vocês vão gostar. Raskolnikov mataram o princípio da antiga lei moral que proíbe tirar a vida humana. Ou seja, ele matou, não matará. Se Deus não existe, não matará, não faz sentido. Essa é a ideia dele. Sônia respondendo Raskolnikov. A Sônia é uma prostituta que acaba se aproximando de Raskolnikov. E aqui tem partes menores do romance que não vem ao caso eu comentar, porque trabalharei com vocês posteriormente. Um pequeno diamante é a parte que fala sobre Anna Grigorievna Snitchka. Gente, a minha pronúncia tá ridícula. Depois, se vocês precisarem do nome digitado, eu passarei para vocês, porque, como eu disse para vocês, não falo russo. E até esses verbos que eu tenho um pouco de dificuldade, eu tenho que ir para dicionário pesquisar, porque eu não sei traduzir do russo. Então, quando eu vejo um verbo ali que ele vai impactar na minha interpretação, eu vou para dicionário de russo pesquisar. Enfim, a Ana é a ajudante dele, era para ser uma secretária e acaba se tornando a esposa do Fyodor Dostoiévski. Crime e Castigo foi oferecido ao mensageiro russo e Katkov aceitou prontamente a oferta. O outro romance que eu falei para vocês que é escrito concomitantemente a Crime e Castigo é O Jogador, que nada mais é que uma espécie de biografia do Dostoiévski. O Dostoiévski chega a falar que quando ele está escrevendo O Jogador, ele consegue se curar do seu vício no jogo. Eu não sei se curar seria a palavra correta, mas ele reduziu consideravelmente as suas despesas nos cassinos. Uma espécie de psicanálise aí, uma antecipação da psicanálise, né? Eu que adoro a psicanálise do Freud, posso dizer que quando ele foi escrevendo esse romance Jogador, o protagonista é o Alexei, mais outro Alexei, né? Alexei Ivanovich, jovem russo, culto, que trabalha para uma comitiva do general russo. Quando ele vai escrevendo sobre o jogador, ele acaba, eu acho que se introjeta no personagem. Nós que escrevemos não sabemos que é isso. Você coloca muito de você no personagem, e aí quando você vai ler, você vê que o personagem está ridículo ou exagerado, alguma coisa, você corrige não só o personagem, mas você corrige o seu próprio comportamento. Então talvez o jogador, e pegando esse gancho com a fala do Dostoiévski, talvez o tenha ajudado, se não a libertar, pelo menos a minimizar essa questão do vício pelos jogos, né? Os personagens de Jogador, na ótica de Frank, se dividem em dois grupos, os russos e os europeus, e aí a velha disputa que o Dostoiévski está narrando, se vai mudar o país pela perspectiva russa ou pela perspectiva do restante da Europa. Bom, pulemos aqui o Jogador, que eu acho que não preciso falar mais dele.
em busca de um romance, recebimento de 3 adiantamentos de Katkov para pagar contas. Aí ele começa a criticar as ideias de Bakunin também. Vem a ideia do idiota, que é que é o mais desigual dos melhores romances de Dostoiévski. É aquele em que sua visão pessoal de vida, de toda a sua complexidade trágica, é expressa. O idiota, só para antecipar aqui também, vai ter aqui o comentário na sequência. Só para antecipar o idiota, ele é o típico cristão. O personagem Príncipe Mishkin, ele tem os mesmos sintomas das doenças de Dostoiévski, tem um amor pelo outro, e ele é chamado de idiota por não perceber a maldade humana. Então o Dostoiévski está dizendo assim, cara, o idiota não é aquele que não compreende o mundo, que tem a idiotia crônica, por assim dizer. Ele é aquele que age correto, que acredita no outro, que é verdadeiro, que é sincero. Então, talvez, tem pessoas que aproximam o Príncipe Mishkin de uma versão atualizada do Cristo, aquele que faz o bem sem se importar com as consequências, que ajuda pobres e que é trollado, né, para usar um verbo de agora, que é trollado por pessoas interesseiras que só queriam seu dinheiro. Um pai inconsolável. Aqui o nascimento da filha Sofia, 5 de março de 1858. O bebê nasceu na mesma noite em que Dostoiévski sofreu um grave ataque epiléptico. Mais um aqui, né? Lá no casamento com Mária, quando ele casa com Mária, na lua de mel, ele começa a fazer xixi, fazer aquelas caras toda retorcida diante de um ataque epilético. Quando a filha nasce, ele tem o mesmo ataque e não pode ficar com ela. E mais um dia, o odiado... um aviso sobre o Dostoiévski, né? A Sofia pegou um resfriado que em uma semana evoluiu para uma inflamação pulmonar, e embora o médico tenha garantido aos pais que a menina viria a recuperar, ela acaba morrendo. Então esse período do nascimento da Sofia, das dívidas com o mensageiro russo, o Dostoiévski, mais uma vez, quando ele mais precisava estar presente da família, ele estava doente e viu a filha morrer em 12 de maio do mesmo ano de 1858, mais de 2 meses depois de ter nascido. Voltando lá para fechar a parte do idiota, o Príncipe Mishkin se aproxima do ideal cristão. Nastácia é apresentada como uma mulher degradada da sociedade, que é uma das protagonistas do romance, alguém muito bonita, que arrebata amores, mas que sofre, que precisa sofrer. E aqui dá pra gente interpretar um pouquinho a Nastácia com elementos do próprio Dostoiévski, que quando tem tudo para dar certo, faz uma coisa errada para fracassar, né? Uma categoria que o Freud mais tarde chamaria aqueles que fracassam ao triunfar, pegando um pouco esse aspecto masoquista do escritor russo. Aí eu acho que também não vou comentar as partes específicas do idiota, porque senão eu vou abrir um espaço muito grande aqui. Pais e Filhos Stravogin, nessa mesma época ele publicou o livro Os Demônios, que é muito conhecido de todos nós, é outro romance siberiano, e o livro Os Demônios é basicamente acerca da movimentação revolucionária dos jovens que buscavam derrubar o czarismo. Então ele faz no livro Demônios uma série de paródias, personagens paródias, ou seja, aquele que está pensando na revolução, ele coloca lá nos demônios. Um dos personagens bem fortes na peça, que é o Nikolai Stravogin, ele incorpora o estilo do sádico, de alguém que faz o mal sem pensar em nada. Aí tem o Stepan, que é outro personagem que eu levei para o meu romance também. O Stepan incorpora o aspecto de um revolucionário aluado, que novamente traz aquele assunto que eu venho trazendo com vocês. Alguém que pensa a revolução na própria cabeça, que cria uma revolução fantástica e não se preocupa com a realidade. Piotr Stepanovich parece um radical socialista que não tem valor nenhum e que no final destrói tudo. Então o Dostoiévski foi interpretado muitas vezes como tendo escrito Os Demônios como se fosse um romance reacionário.
Eu diria que dá para fazer a interpretação de alguns personagens no âmbito da reação, sim. Mas os romances, ele é muito mais, os demônios é muito mais amplos do que isso. Há questões sociais seríssimas que precisam ser tratadas. Há questões em relação ao homem e à mulher, a liberdade da mulher, a força da sociedade russa. Então há muitas mais questões que precisam ser tratadas nos demônios, que eu também levei para os meus escritos. Mas o impulso para escrever os demônios, sem dúvida nenhuma, é a tentativa dos revolucionários de assassinar os czares. História e mito e os demônios. Aqui o Frank faz alguns paralelos. Os atos levados a cabo por Piotr com tamanho deleite são exatamente iguais aos de Nechayev, que é o revolucionário que promoveu ataques, né? Então há uma relação direta. Podemos encontrar na propaganda de Bakunin, Nechayev ou em outros eventos históricos facilmente identificáveis fontes ou paralelos para quase todos os aspectos políticos e ideológicos dos demônios. Por isso que eu falei que uma leitura reacionária guardada as devidas proporções até seria visto. Eu não sei se seria reacionar no sentido de nós queremos conservar o poder, né? Eu acho que a definição de reacionário é muito isso. É alguém que quer manter o poder a qualquer custo. O caso de Dostoiévski não é que ele quer manter o poder a qualquer custo. Ele teme que uma revolução pensada de qualquer jeito e por meio da violência viesse a desencadear algo pior do que ali estava. Então, vamos fazer essa distinção. A gente usa o termo reacionário, mas não é um termo plenamente correto. Eu não sei se eu consegui passar para vocês nesse vídeo longuíssimo o que o Dostoiévski está falando. Não é que ele é contra qualquer tipo de transformação social. Ele acha simplesmente que uma ideia gestada no exterior e longe do corpo a corpo, é um assunto que eu venho trazendo com vocês nos 3 últimos vídeos, longe do povo russo, é uma ideia que tende mais a promover desordem do que ordem. E ele tem muitos elementos para chegar nessa conclusão. Creio que com 20 e poucos minutos de livro era isso. Gente, eu não fiz aquela revisão geral no final de cada vídeo, porque senão ia para 30 minutos. Qualquer coisa vocês me perguntem aí no comentário, eu terei prazer de responder. Eu vou trabalhar no próximo vídeo, quinta parte, o manto do profeta.